Olá, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso podcast universitário na Onda do Campus. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito legal, que é o empreendedorismo na arquitetura. A gente vai trazer aqui o Anderson Bassan. Ele vem de fora, né? É o nosso primeiro convidado externo que vai trazer muitos assuntos interessantes nessa área para a gente conseguir compreender um pouco mais sobre isso. Então acompanha lá, ver o que vai rolar. Bom, bem-vindos a mais um episódio Da Onda do Campus, do nosso podcast universitário. Hoje nós estamos com um convidado mais que especial, inclusive nosso primeiro convidado de fora, que a gente conseguiu trazer aqui da faculdade, para conversar sobre arquitetura e empreendedorismo, que é o arquiteto urbanista Anderson Bassan. Obrigado pela presença hoje aqui. Eu gostaria de introduzir primeiro que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira, como é que foi, além da escolha do curso, e como é que foi se desdobrando até você chegar onde você está hoje. Entendi. Então, primeiro eu queria agradecer o convite. Todo mundo sabe o carinho enorme que eu tenho pela instituição. A gente já tem um vínculo aí, já vai, acho que em torno de 3 ou 4 anos. Então, um prazer enorme estar aqui estreando e sendo o primeiro Uhum. convidado de fora. Obrigado mais uma vez pelo convite. A minha história começou muito cedo, na verdade. Eu comecei a trabalhar muito cedo, em torno dos meus 12 anos, no escritório do meu tio, que é engenheiro. E eu comecei lá dobrando, cortando as pranchas, pegou a época da transição do desenho à mão para o digital, e ali que começou, né. E encontrei a arquitetura no meio do caminho, escolhi a arquitetura pelo fato da gama que ela dá, né, muito mais abrangente, e ver quando você entende o que que é realmente a arquitetura, o impacto que ela tem social, individual, e eu acabei optando. Me formei em 2017 pela PUC, e desde então eu tenho meu escritório. Sempre foi o meu objetivo ter o meu próprio escritório pelo fato de, ele me proporcionar vivenciar a arquitetura, né, então eu tenho a total liberdade de fazer. O Com os ônus e o bônus, né, que a gente vai Uhum. discutir aqui, mas hoje a gente está fechando o 8º ano do escritório, com projetos comerciais, residenciais, industriais, não só aqui em Curitiba, no Paraná, mas a gente também já fez a nível nacional, né. Uhum. Muito legal, essa história, sua trajetória. Justamente como você, finalizou, como foi a experiência de você finalizar a faculdade e já começar empreendendo? Você basicamente foi estudando um pouco de empreendedorismo, ou você simplesmente se formou e já abriu o escritório? Como que foi essa sua trajetória? O que que você aprendeu no decorrer desse caminho? Entendi. A maior sacada que eu tive foi não esperar me formar para começar a pensar na minha vida profissional. Então, eu tinha o meu escritório estruturado, e entenda quando eu tenho estruturado, é aquela coisa, da ideia, da Uhum. concepção, né, mas no meu último ano da universidade, eu já tinha tudo que eu tinha para fazer. Então eu já tinha mapeado tudo que eu tinha para melhorar, o que que eu já tinha para começar. Então a minha experiência também de trabalho ao longo, desde antes da universidade, durante a universidade, né, tudo isso sempre foi já focado em ter o meu próprio Uhum. escritório, então eu sempre já fui direcionando. Então quando eu me formei eu já tinha uma bagagem, né, além da arquitetura, mas desses cliques de o que que precisa melhorar, o que que eu tenho que aprender que a universidade, não passa, mas ela não passa porque não é a universidade que tem passado, né, muita Uhum. coisa depende de nós. Então, o que que eu preciso fazer para complementar, para eu poder aplicar o que eu aprendi, e exercer minha profissão de uma forma independente, né. Então acho que o quanto mais cedo você tem essa concepção, antes você começa a se preparar, e quando você entra de fato no mercado de trabalho, Uhum. você não está tão perdido. Então eu acho que isso foi o principal item, assim, que me fez entrar no mercado, já estar um pouco familiarizado, sabe, não entrar num susto perdido Uhum. do que a gente faz. E foi muito difícil entrar direto no mercado de trabalho, porque existe muito aquela gama de que você tá jogado no mundo. E agora? Como é que os clientes vão chegar até você? Como é que você vai fazer arquitetura? Como é que você vai ser vendido, Como né, como pelas o pessoal pessoas? vai conhecer meu trabalho? Como todo mundo vai saber quem eu sou e o que eu quero apresentar para o meu público? Entendi. Na arquitetura, primeiro, você tem que é muito as pessoas prezam muito pelo conhecimento. Uhum. Então você também vai entender que é o seguinte, você vai vender o que você sabe. Sim. Então não adianta também achar que você vai sair fazendo projetos de casas,
edifícios, isso não vai acontecer. Uhum. Uma, porque a gente às vezes não tem nem segurança, conhecimento para fazer, né? E outra, que as pessoas não vão pagar um recém-formado pra fazer um prédio. Então, a gente tem que ir degrau a degrau. Só que o que que acontece? Essa constância vai te trazendo mais segurança, mais conhecimento. Então, quanto antes você começa a adquirir isso, mais cedo o resultado começa a chegar. Qual que é às vezes, o equívoco, né? Faço a faculdade, faço do jeito que dá, não sei o quê, terminei. Agora deixa eu ver o que que eu vou fazer. Uhum. Eu tô há 8 anos fora o que eu já trabalhei. Até hoje parece que eu não sei nada, porque entra um cliente novo, um projeto diferente, parece que é um mundo que a gente nunca Uhum. parece que virou semestre, sabe? Aquelas Sim. coisas parece que é tudo novo, a gente sabe, mas não sabe. Uhum. Parece que é isso que acontece. Então a gente tá sempre estudando, tem sempre muita coisa. O volume de coisas, vocês sabem, já estão tendo essa ideia. O volume de informação que a gente lida é muito grande. Uhum. Vai deixando para depois, aí você vai começar a somar com gestão de equipe, gestão financeira, gestão de projeto. Logo, Uhum. então começa antes para não sobrecarregar depois. Aí a coisa começa a fluir e a partir do momento que começa a fluir, você começa a entender também como é que funciona o mercado. Então eu tenho que apresentar. Se aparecer Uhum. uma oportunidade, eu sei fazer. Por mais pequena que seja, porque às vezes de um projeto de um banheiro, vem um quarto, Uhum. você aprende como é que faz. Num banheiro você já aprende muita coisa. Você aprende a compra, como é que lida com o fornecedor, como é que lida com o pedreiro, como é que é a prática, né? E isso você vai somando, é uma estrada. Por isso que quanto antes você começa, antes você vai chegando no nível mais alto de arquitetura também. Interessante. E essa escada, essa gama de conhecimento, geralmente o conhecimento começa a abrir mesmo nos momentos de quando a gente entra no estágio? Nesses estágios ou não? O estágio ainda é o início do que a gente acha que está começando a aprender. Tudo é aprendizado, tudo. Então, uma coisa só que tem que desmistificar é o seguinte, às vezes acaba jogando também, né, para a universidade. Ah, a universidade não vai ensinar tudo. Uhum. Graças a Deus que ela não ensina tudo, porque senão o nosso curso ia durar 50 anos. Verdade, um E ótimo a gente ponto. ia ficar 24 horas por dia durante 50 anos para talvez aprender quase tudo Uhum. de arquitetura. Então, graças a Deus, né, são só 5. Sim. Então, o que que acontece? Quanto mais você vivenciar, quanto mais você complementar o que a universidade está te fornecendo, Uhum. mais completo profissional você vai ser. Às vezes o pessoal fica só na dependência da universidade, fica esse joguinho, né? Ah, a universidade não ensinou, não ensinou. Não é esse o papel. O que vai te tornar um diferencial no mercado é primeiro, o que você usa com o que você aprendeu, mais com o que você está complementando. Então, cursos complementares, estágios, workshop, palestra, cursos menores, tudo Uhum. que envolver arquitetura nunca vai ser demais, tá? Então, se o estágio é válido, mas sem dúvida, né? Mas agora como que eu faço? Eu transformo o estágio em conhecimento. Acho que esse é Uhum. né? Muita gente vai para o estágio para quê? Porque tem que é obrigatório, sim, para cumprir uma hora, né? Ou às vezes vai tentar complemento financeiro, uma coisa assim, né? Uhum. Mas e por que, já que tem que, por que que não vai, não chega lá e como é que funciona o escritório? Uhum. Como é que funciona a gestão aqui? Posso tirar uma dúvida com você? Eu vi que trabalhou em mais 5 aqui. Como que você faz a distribuição de projetos? Só para eu entender que eu quero aprender, um dia que eu quero ter no escritório. Tire informação de onde você está. Sempre com quem você está vivenciando vai ter alguma coisa para ensinar. E eu faço isso até hoje. Aonde eu vou, onde tem alguma coisa para me ensinar, como é que você gerencia a tua empresa? Ah, eu faço assim, 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 assim. Como é que você está fazendo desinvestimento com essas loucuras e tal, para guardar dinheiro, né? A gente Uhum. precisa investir no nosso negócio, é uma empresa. Como é que você está fazendo? Sabe? Então tudo é oportunidade. Só que se você for com a mentalidade do estágio, vim aqui para cumprir hora, porque a universidade quer, você não vai Uhum. aprender nada. Vai ser aquele estágio que você vai, eu fui lá, fiquei desenhando card o dia inteiro e não aprendi nada, né? Mas tem que entender o seguinte, a atitude Uhum. é tua, a oportunidade estava ali. A pessoa que teve o estalo de falar, putz, já que eu tô aqui, deixa eu absorver o conhecimento de onde eu tô, né? Eu encontrei uma pessoa, um professor diferente. Como é que foi? Como é que você faz? Uhum. Como é que se gere projeto? Como é que se começa? Sabe, a gente vê, era o que eu mais perguntava. Quando encontrava arquitetos e tudo mais, eu olhava assim e perguntava, da onde vem?
Da onde? Que água que eles tomam, que eu também quero, sabe? Da onde viesse, gente? Era o que eu mais perguntava. Como é que você faz teu processo de projeto? Aí tem uns que né, assim, mas tinha uns que esses que abriram um pouco mais, eu ficava assim: "Mas como que eu pensei nisso?" E sabe, beleza. Então tudo tem alguma coisa que você pode tirar de conhecimento e somar além do estágio, entende? Então não é o estágio, é o que que você faz com ele. É uma palestra, você vai pra palestra para cumprir hora, você vai gerar conteúdo e Sim. até ter um ponto positivo e negativo. Ó, isso aqui funciona, o cara falou lá, mas acho que tudo funciona. Mas você tem um senso crítico, que deve ensinar você a absorver o conhecimento. Uhum. É que eu sinto que muitos alunos eles vão com mentalidade de ou hora ou só tem que fazer. É. Não pega tanto o conhecimento, porque eu sinto que existe uma demanda do mercado de padrões específicos que as pessoas acabam indo, porque pensam que a arquitetura ou é só para interiores ou tem algum outro, tipo aquela coisa, eu conversei com a Rita aqui falando aquela coisa da casinha moderna, do sobradinho, sabe. Uhum. Então, eu imagino que quanto mais conhecimento você tem, obviamente você tem mais base para fazer o projeto melhor, e para quando chega alguém que quer alguma coisa diferente, que vai investir em você, você ter a base para poder fazer aquilo ser real, né, o sonho ser real. Perfeito. E aí é onde a gente começa a falar do reconhecimento do nosso trabalho, não só do reconhecimento profissional, mas também do reconhecimento financeiro. Uhum. Que querendo ou não, a gente escolheu a nossa profissão, a gente ama o que faz, tudo certo. Mas nada melhor do que receber o justo por isso, né? Então, isso que você falou, realmente, a partir do momento que você tá preparado, vão surgir coisas para você que o número que você colocar ali, as pessoas vão aceitar. Porque você está preparado. Não tem a tua concorrência, que é desse tamanho, começa a ficar assim. Você começa a ter um produto exclusivo. Inclusive, foi nessa filosofia que hoje eu tenho projetos, atendi clientes por conta disso, Uhum. né? Por a gente ter uma linha de projeto diferente, por a gente fazer um trabalho diferente e principalmente pelo conteúdo, que daí eu sei o quanto eu estudei para atender um projeto que eu faço hoje, por exemplo, entende? Uhum. Então, ter essa noção que o mercado é extremamente exigente. As pessoas vão pagar pelo que você sabe Uhum. e pelo que você entrega. E quando você começa, interiores, qualquer esquina tem escritório de interiores, não vamos ser também, né? Uhum. Isso tem. Mas ao mesmo tempo tem uma demanda. Só que a competição é muito grande. Então, o que que você faz de diferente dos outros 2, 3 mil escritórios que tem em Curitiba de interiores com 10 anos de experiência? O que que você faz de diferente? Que vai fazer não contratar todos eles e contratar vocês? É muito difícil. Uhum. Só que qual que é a nossa vantagem? Se você pegar o leque que a arquitetura te dá, eu não vou dizer que é infinito porque, né, mas as nossas atribuições são inúmeras. Se você começar a ver os nichos e se preparar para isso, você vai ver que você só fica sem trabalho e não é bem remunerado se você não se mexer. Uhum. Porque se você tiver o ímpeto e fizer acontecer, dificilmente você vai ter algum problema. Muito interessante essa parte quando você fala de não se mexer, porque acaba vendo que, às vezes, dentro tanto de estágio ou sala de aula, muitas pessoas acabam se sentindo mais reclusas, tanto de perguntar. As pessoas podem ser tímidas e começam a pensar: "Meu Deus, essa pergunta que eu vou fazer não é uma pergunta boa". Como que é, como você acabou de falar, né, que já teve momentos, né, de uma pergunta a pessoa acaba sendo mais fechada, mais restrita. Como que a gente pode lidar e se sentir: "Não, essa pergunta faz sentido, não tem por que eu ficar com vergonha dessa pergunta". Uhum. Primeiro, você tem que se preocupar com você. É a primeira coisa. Se a pergunta é boa ou não, se o outro, o que importa é o que você precisa saber no momento. Se eu tiver que perguntar para vocês, por que que essa mesa é redonda? Parece uma pergunta, né? Uhum. Mas por que que essa mesa, para mim, faz sentido e eu vou aprender? Não estou nem um pouco preocupado se você vai achar que minha pergunta é besta, se você vai achar que eu sou a mais ou a menos. Não estou nem um pouco preocupado. Só que vai chegar um momento que eu vou precisar dessa informação, eu vou chegar, sabe, tá vendo a sala da universidade? É por causa disso, 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 disso. Então, o primeiro ponto, não se importe com o que os outros vão pensar. E se para você faz sentido, então não existe pergunta boa ou ruim, toda pergunta é boa.
tá? Então, se você está buscando conhecimento, tira esse pré-julgamento dos outros, que às vezes nem tem. E a gente pode ter muita surpresa, Uhum. né? Às vezes você vai só fazer uma pergunta, a pessoa, pô, você quer aprender então? Então vem aqui, faz uma visita na minha fábrica. Uhum. Isso aconteceu muito comigo. De ir em loja, perguntar, sabe, aquela coisa meio, mas de onde vem, como é que funciona? Mas faz o seguinte, sábado vai ter um workshop na fábrica, eu vou levar vocês junto. Passava o dia inteiro na fábrica, assim, aprendia do zero como é que monta um sofá Uhum. que hoje tá na loja que custa R$ 10.000. Como é que funciona o processo do zero para montar? E eu só queria saber como é que era a curva, só queria entender como é que era essa no fundo, aprendi tudo. Então, tira esse preconceito do Uhum. negócio, sabe? Se é mesmo pra você, vai pra frente, sem medo, tá? Tudo é conhecimento, tudo é válido. Aliás, porque isso além de fazer com que você tenha mais segurança, né, das suas perguntas, ajuda porque faz meio que um networking, né. Essa base que se tira conversando com as outras pessoas, dá a chance de você ter um contato de algo pra fazer um mobiliário, pra ir atrás de algum tipo de luminária, iluminação, esse tipo de coisa, e abre portas muito grandes, Sim, porque quem quer empreender vai ter que correr atrás, né, vai, pra ir atrás desse vai. tipo de pessoas. E quando você acha a pessoa certa, dá um up, assim, né, no seu nos seus projetos, em Sim. tudo, né. E é muito engraçado que às vezes de uma visita mais despretensiosa viram negócios. Eu tenho uma parceria muito legal, vou dar um exemplo rápido aqui de uma loja. Eu tenho um carinho enorme por elas, porque eu fui pra fazer uma visita técnica. Eu fui lá pra, sabe aquela coisa, vou ver se me dá uns catálogos, umas coisas assim, sabe, uma coisa bem, tô indo lá sábado de manhã conhecer. Resumo, fiz o projeto da loja, fiz um projeto de interiores, a gente tem uma parceria de construção, eu tenho uma mesa assinada que eu desenvolvi, que era produzido pela loja, Uhum. e 1 ou 2 vezes por semana eu passo lá pra tomar um café no final da tarde, que a gente sempre faz o encerramento. E isso já vai por 3 anos. E eu só fui lá pegar um catálogo. Então o network, essas visitas, você criar essas ramificações, dali vieram projetos de indicação, começou a conhecer meu trabalho, outras coisas, né, não sei o quê. Falou: "Não, vamos passar pro Anderson". "Ah, não sei o que, Anderson, ó, surgiu aqui, você quer?" É assim que começa. E é assim que você começa a ramificar a tua rede, entendeu. Mas por que que aconteceu? Que todo sábado de manhã eu ia lá, visitava a loja, como é que funciona, como é que é. Nem tudo era mil maravilhas. Tinha gente que eu imagino, então recém-formado, ao longo desses meu 1,70 m, eu estava numa loja, tinha gente que nem me Uhum. atendia, entende. Então era uma realidade. Só que aí tem 2 opções, né, ou você fala: "Ah, ninguém me atendeu. Ah, eu vou desistir". Não, fez eu vou, tipo, vou pra outra e vamos pra frente, sabe, não tem essa, você tem que fazer acontecer, entendeu. E virou tudo que virou hoje o escritório, desse tipo de atitude, então vale super a pena. Muito legal dessa sua gama e esse, push que você dá, sabe, mostrando que vale a pena ir atrás para que a gente receba o nosso próprio crescimento. Durante todo esse processo de conhecimento, de workshop e conexão, quando exatamente começa o momento de que um recém-formado pode se sentir preparado para empreender? Olha, para empreender, eu acho que não depende da universidade, porque envolvem coisas, por exemplo, se você não se formar, você pode empreender, né, é uma possibilidade. A universidade ela que vai te dar atribuição para você atuar, né, na área que a gente escolhe. Mas eu sinceramente acho que ela não está muito atrelada a você estar formado ou não. Por exemplo, eu já vendia no projeto de fazer freelance durante a universidade para poder pagar. Então eu já estava empreendendo, Sim, entende? pior que Então, né. entende? Aí, dadas as proporções, mas eu já tinha que fazer uma gestão de tempo, eu já tinha que saber quanto custava a minha hora para eu cobrar, Uhum. o básico, né, já tinha gente que eu já começava a terceirizar coisa, porque eu dava volume, às vezes pegava um trabalho, mas tinha trabalho da universidade, preciso de ajuda. Sim. Como é que terceiriza? Uma contratação, dadas as proporções, pedir ajuda, amigos, familiares que trabalhavam na área. Então eu acho que a parte do empreender, vem antes, né, inclusive para você tomar a decisão de quando você se formar. Você está disposto, você sabe como é que é a rotina, você está preparado para estudar
tudo que envolve empreendedorismo, além do nosso conhecimento técnico, né, da nossa profissão, eu acho que você tem que mapear essas coisas você aqui dentro, Uhum. para saber se você está disposto, sabe? Saber como é que é a rotina, tudo que tem que aprender para você olhar e falar, não, isso aqui vale a pena. E dentro disso aqui eu consigo ainda explorar 100% da arquitetura, porque eu vou fazer do Uhum. jeito que eu quiser, certo ou errado, mas a decisão é sempre tudo, você não tá preso a ninguém. Então, eu acho que é aqui que vai começar a te direcionar e vai te responder, vou empreender ou não. Mapeia o que é o empreender. Deu um ok em Uhum. 90%? Não. Não vou dizer em tudo, porque tem uns perrengues, eu sei. Mas, então beleza, esse caminho dá pra eu seguir. Agora, pesou, não, isso, ixi, tem que fazer isso aqui, nossa, mas tem que fazer isso aqui, mas, meu Deus, tudo isso, além de projeto? Não, esquece. Então, aí talvez você dê um tiro no pé de arriscar, Uhum. sabe? Então, por isso que eu vou bater sempre na coisa do quanto antes você se Uhum. familiarizando com a situação, melhor vai ser a tua decisão quando você se formar. Uhum. Tá? Existe aquela questão, tipo, a pessoa sai e ela pensa: "Ou vou abrir um escritório, ou eu vou me jogar no mercado". Hoje, óbvio que se a pessoa já começa empreendendo, muito o caminho é mais claro. Uhum. Mas você acha que a pessoa consegue conciliar bem os 2? Ter um escritório próprio, hoje em dia, e fazer parte de um grande escritório de arquitetura, porque as dinâmicas são muito diferentes e, às vezes, depende muito do que a pessoa quer. Se ela Uhum. quer fazer uma carreira até chegar, sei lá, no topo daquele escritório, ou fazer o dela mesmo, porque aí vai depender também muito do o que ela quer fazer de projeto, né. Isso, depende do teu objetivo de vida. Joga lá na frente. Você com Uhum. 70 anos, olhou pra trás. O que que você queria ter feito? Trabalhado para outra pessoa? Preferi ficar no meu escritório, ter a liberdade e arriscar, passar por tudo que a arquitetura lhe leva? Depende muito do perfil, né? É claro, se você quer ter controle financeiro, se você quer ter controle de projeto, de arquitetura, estilo arquitetônico, se você quer comandar o negócio, você não vai fazer isso em outro escritório. Você vai estar sempre refém Uhum. do dono do escritório em si, que ele optou por empreender, né? Você tem uma certa liberdade até um certo ponto dentro do Uhum. escritório, né? E a questão de crescer dentro de um escritório, vamos ser muito realista aqui, pra gente também não vender uma ideia, né? Sim. Até onde que é o crescer, né? Uhum. Nem todo mundo vai te dar uma abertura para você se tornar sócio do escritório ideal que o dono ganhe. E daí você começa a fazer a relação de quanto tempo você vai trabalhar versus o que você vai ganhar, vale a pena? Uhum. Aí é muito do perfil. Se você não tem perfil para empreender, vai para um escritório grande e se torna um arquiteto referência lá dentro, que Uhum. daquela coisa assim, o escritório começou a depender de você, sabe? Pode acontecer. E isso pode gerar um reconhecimento dentro de uma empresa. Uhum. Pode. Porque pode ser uma perda para o próprio escritório perder um arquiteto que está muito bem Aí você encaixado. exatamente, aí você começa a ficar responsável por tudo. Vamos supor, eu contratei você Uhum. e agora você é responsável pelo setor de desenvolvimento do projeto do meu escritório. Você tá lá trabalhando 2, 3 anos, consolidado, tudo. Uhum. Essa troca é um terror para o escritório. Então eu vou fazer de tudo para manter você dentro do meu Uhum. escritório. Mas você vai ter que se preparar muito para ser uma referência aqui dentro, entende? Então tudo tem o seu caminho. Antes de tudo, você tem que ver qual que é o teu perfil. Uhum. Mas sempre lembrando, nada vai te dar liberdade e usufruir da arquitetura como você ter o teu próprio negócio. Isso é uma coisa que é incomparável. E entrando muito nessa parte de ter o meu próprio negócio, como é dentro do empreendedorismo eu posso localizar oportunidades? Aqui vale a pena investir. Aqui não vale, para que não venha a ter um risco maior. Porque tem o famoso ditado: quem não arrisca, não petisca. Uhum, Mas como eu posso olhar e ver, aqui vale a pena? entendi. É muito difícil hoje a gente dizer o que vale a pena ou não vale enquanto a gente está começando, né? Eu sou a favor de dizer assim, tudo vale a pena, até as coisas que às vezes dão os problemas. Por quê? Porque te prepara para as coisas ruins também. Então, eu vou dar o meu exemplo, eu fazia tudo, tudo, um monte, mas um monte, a maioria esmagadora deu errado, fiz coisa errada, fiz negócio errado, confiei em gente errada,
Fiz um monte de coisa errada. Quem vê o escritório hoje, acho que foram, assim, 8 anos na crescente, mas o gráfico do escritório é assim, você vê, Uhum. sabe? Por quê? Porque os erros vão acontecer, então você tem que arriscar. Até hoje, eu não sinto segurança para eu olhar um projeto e falar assim, não, que esse aqui vale a pena. Uhum. Porque a probabilidade de eu fazer isso e acontecer uma novidade no meio e o que era para ser uma luz no fim do túnel, um trem vindo contra e vai acabar com tudo, acontece até hoje, né? Mas as oportunidades do mercado que a gente sempre fica de olho, que eu faço é aonde está saturado, aonde tem demais, o que que é normal, o que que é comum. Você já começa. O que que não estão fazendo? Aonde que esse leque todo aí pode me levar da arquitetura? Pra vocês terem ideia, me levou a fazer rótulo de vinho. Aonde quiser encontrar um arquiteto que faz um A rótulo de gente vinho. lembra. Lembra da história? Lembro, Quiser lembro. dois, só pra gente lembrar. Mas foi pra onde me levou. Quando me ofereceram rótulo de vinho, eu falei, meu, que rótulo? Não é nada da minha área. Uhum. Senhor, que oportunidade esquisita é essa? E foi uma das melhores coisas que eu fiz até hoje. Entende? Então, o arrastar, eu acho que vale muito mais a pena do que também ficar naquela dúvida, "Putz, devia ter feito ou não. E se eu tivesse feito aquele projeto, devia ter comprado barato e feito do mesmo jeito, né?" Então, até você adquirir uma maturidade de filtrar, eu acho que você tem que passar pelo processo. Certo ou errado. Que é aquela coisa, você aprender na prática, Uhum. sabe? Se der certo, você aprendeu e replica o que você fez. Se tiver imprevisto, você vai aprender, vai se preparar para poder mexer com coisa maior e crescer. Então, resumo, eu sou a favor de arrisca, ver o que acontece, sabe? E durante essa sua trajetória, que você falou, né, que foi também um pouco um pouco não, muito esmagadora, você já executou projetos que você não gostava? Que você só fazia, às vezes por um aprendizado ou porque valia a pena, mas você não gostava, você não queria estar fazendo aquilo, queria que o meu estagiário fizesse. Entendi. Vários. Vários. Porque, mas só que assim, mas isso foi no começo, porque quando você aprende a separar o teu gosto e entender que você faz projeto para o cliente, Uhum. né? Mas isso não é fácil. Eu tô te falando isso há mais de 15 anos trabalhando com isso depois. Mas quando você tem essa coisa, não interessa mais o que eu acho, você consegue separar, isso só. Depois que tá pronto, que você senta em casa, daí você olha, pô, isso aqui eu acho que não é meu estilo, pois eu não faria, né? Uhum. Mas no começo tinha vários. Tanto que até hoje, vou confessar pra vocês que tem projeto que não tá no meu portfólio. Mas não põe, mas tá guardado as 7 chaves e ninguém vê. Porque não reflete o que eu faço Uhum. hoje. Mas pro cliente, na época, fez todo sentido, né? E o cliente tá feliz, executou, ficou maravilhado, tá tudo certo, sabe? Uhum. Mas é um gosto pessoal. Só que pensando arquitetonicamente, tecnicamente, ficou um projeto perfeito. Tanto que o cliente aprovou e foi executado, entende? Então, essa linha do fazer o que você gosta ou não, eu prefiro pensar assim, eu estou fazendo arquitetura, que é o que eu gosto. Uhum. Porque senão a gente começa também a se apegar a muitas coisas ruins que dá errado, porque a nossa profissão é resolver problema. Profissional é só, é só, vamos, né? Então, se a gente começar se apegar nesses lados negativos, você não faz nada, você abandona. Então, tem um projeto que eu não. Esquisito, estranho. Tá, vamos transformar isso numa coisa legal, então. Uhum. Como que a gente faz? Então vamos propor uma ideia diferente, vamos levar um conceito diferente para o cliente, né? E algumas coisas que às vezes eu realmente fiz pelo momento financeiro. Coisa de desenho, coisa de modelagem 3D, essas coisas também. E não é a minha paixão, não é o que bate o coração ficar lá modelando. Mas na época foi o que deu. Então, e por isso que eu gosto de ajudar e fazer com que vocês atinjam um patamar de 100 o quanto antes, porque aí você também consegue começar a filtrar também o quanto antes. Chegou um projeto, esse aqui a gente bem realmente, entende? Você tem uma autoridade de falar para o teu cliente que, ó, isso aqui eu não trabalho. Uhum. Né, não consigo te atender. Claro, aí você aprende a lidar com a situação, né, mas você consegue chegar num nível de começar a filtrar os projetos que você quer trabalhar.
Então, em tudo isso vem antes também, Uhum. quando você adquire conhecimento. Daí você consegue focar também no que você quer. Porque nem sempre no início você vai conseguir fazer o projeto que você quer, né. Não, não vai. Tipo, Não vai. você tem que fazer, às vezes, um jogo de cintura pra tentar achar alguma Exato. Sabe o coisa. que acontece no começo? Eu gosto de brincar assim, quem faz o projeto é o cliente. Uhum. Sabe aquela coisa assim, ele fala assim: "Eu quero uma parede verde, um piso de madeira e uma luminária aqui". O que você faz? A luminária, parede verde. Então parece que o cliente que tá fazendo. Você vai lá e representa o que ele quer, né. E nem sempre é a melhor opção, né, que É, é e ele diferente, né. e ele vai ver aquilo lá e vai achar incrível. Uhum. Tá tudo certo. Mas a arquitetura não é isso, né. Então, até você também imagina, o cliente chega lá com umas ideias muito malucas, você fala: "Meu Deus do céu, o que que é isso?". Você começa a aprender a lidar com isso. Quando você fala: "Posso te mostrar uma outra ideia?", e você começa a justificar tecnicamente para ele, que é o exercício de explicar para o professor as nossas ideias. Só que eu tô só fazendo um comparativo, mas é claro que ainda que às vezes não tem bagagem, mas só para entender por que que o professor fica naquela, né, instigando. Uhum. Porque na vida real, assim, se você chega por A mais B, assim, 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 se o cliente quer a casa verde, você pinta a casa dele de amarelo, se você justificar por A mais B, por que que você tá fazendo? Uhum. E para que precisa isso? Conhecimento técnico, experiência, etc, etc, etc. Ok. Muito legal. E esses conceitos quando os clientes, levam pra gente, e a gente tenta transformar isso em um projeto, falando tecnicamente, existe também uma linguagem adequada quando a gente tenta falar para o nosso cliente? Porque a gente tem que levar a confiança na voz também, né? Sim. Tudo isso existe também um treinamento que a gente vai fazendo antes de começar a executar esses projetos? Eu acho que sim, a vivência, né, quanto mais você convive com isso, por isso que eu fazia tudo, porque por mais que não viabilizasse, por mais que eu não gostasse, mas cada cliente é uma negociação. Então você vai também balizando. Sabe aquela coisa que você atende, daí você fala: "Não devia ter falado do negócio lá". Uhum. Aí no próximo você vai entendendo. Tem coisa que, claro, a gente vai entrar naquela, eu não vou falar que tem curso para tudo. Tem, né, beleza, mas nada supera a prática do teu estilo, de você aprender a negociar, sentar, se portar na frente de um cliente. E você vai ver que as pessoas têm diferentes níveis de exigência. Às vezes tem um cliente que ele gosta de ser mais despojado, senta, abre uma cerveja, vamos discutir contrato e tá tudo certo o jantar. Tem cliente que é, por gentileza, por favor, vamos discutir aqui no ambiente, sabe? Uhum. Então não tem uma regra, né? Primeiro, você tem que respeitar o cliente, respeitar o ambiente que ele tá e se conectar com ele, mas sem perder a tua essência. É um equilíbrio, é um exercício, né? De você se relacionar com as pessoas. Quanto mais você convive com isso, mais solto e natural isso vai ficando para você conversar e se adaptar com os diferentes tipos de pessoa que você vai encontrar. Nem todo mundo é sempre legal, nem todo mundo, né, tá pronto para sentar e escutar você contar a história do escritório antes de ver uma proposta, né. Então tem de tudo. Então quanto mais você convive com isso, mais você entende como funciona e sabe se portar nessas situações. Claro, cursos complementares, depender de oratória, de são sempre bem-vindos, não tenha dúvida. Uhum. Mas é a mesma coisa da universidade, você não vai se embasar só nisso. Você pega o conhecimento da universidade, você põe em prática. Você faz um curso desse, então beleza, então a gente vai pôr em prática como que isso, né, Uhum. funciona, qual a reação, o que que tá funcionando ou não. E às vezes você aprende que você tem que sentar, não pode pôr a mão na mesa, não sei o quê, beleza. Aí eu já fiz reunião em caçamba de carro. E daí, o que que você faz? O investidor chamou o pedreiro, papel aqui em cima, abriu a caçamba da caminhonete e começamos, o que que você acha, o que que custa? Aí você vai fazer o quê? Cadê o curso disso? Não vou mostrar isso em algum Entende? lugar. Então você tem que saber lidar com as situações, você só aprende vivenciando, Uhum. tá? Você já teve algum cliente com o conceito do design biofílico? Já, principalmente em projetos comerciais. Hoje está extremamente em alta, né, essa questão da biofilia. E
é o que traz um pouco de vida os ambientes, né? O paisagismo como um todo, eu acredito, que dá o toque, né? Hum. Dá a vida, muda o ambiente. Aquela coisa, às vezes, um vasinho com um negocinho muda, né? Isso. Mas o reflexo que isso tem em termos de psicologia no ambiente é impressionante. É impressionante, né? Vai além da decoração, do design, da ambientação, né? Chega num ponto psicológico de quem utiliza aquele ambiente que a gente vê Uhum. a importância que isso tem, principalmente nos ambientes corporativos. Uhum. Pode É, falar. não, você ia comentar que, tipo, isso é muito visível, porque hoje, inclusive, eu tava passeando e daí inaugurou um festival. O festival ele tem muito essa, ali no Juve, ele tem muito essa coisa dos, tipo, as paredes verdes, ele chama o público para dentro. Então, eu acho que, aliás, não só a questão da biologia em si, do projeto, mas todos esses outros fatores, como iluminação, o uso de um certo mobiliário, ele chama a atenção da pessoa para dentro, porque o comercial ele tem que vender, né? Ele tem que vender o teu projeto, vender o restaurante, o mercado, o espaço que seja para você entrar. Hoje, quais são os desafios de fazer um bom projeto comercial? Trazer o cliente para dentro mesmo, porque a gente às vezes não tem tanto essa noção no início, porque a gente tem um padrão de projeto, e às vezes a gente não sabe bem para onde arriscar, né? Aham. E isso vai acontecer em todos os projetos, tá? Pro resto da vida, eu acho. Uhum. Porque cada comércio tem o seu modelo de um negócio. Então, hoje está muito em alta que a palavra que veio, né, que é a tal experiência. A gente junta ela com a experiência do usuário, né? Então, isso está muito forte. O que a gente faz para chamar? Então, primeira coisa, a gente tem que estudar o mercado, tem que estudar o nicho naquele mercado. E é basicamente o que a gente faz com pensar como o nosso negócio. Então, o que a gente estava falando aqui, a gente não vai analisar os concorrentes, a área, tá, não sei o quê, vamos ver o que faz a diferente. Então tá, vou pegar um exemplo. Uma loja, o festival, a própria rede, eles mapearam um padrão de construtivo de mercado e qual outro que é igual ao festival. Tem umas Aí, espécies, mas entende? igual. Entende? Eu falo, Então, se inspira, mas não faz igual. dentro do conceito amplo, não precisa, só para entender. Eles pegam o modelo e a gente otimiza, Uhum. né? O que você vai entrar aqui no mercado que você dificilmente encontra, que vale a pena ficar passeando, a história do vou passear no festival, né? Vou dar uma volta, vou ficar nisso aqui. É experiência, né? Isso funciona com lojas, a parte gastronômica, então, isso é muito engraçado porque é o arquiteto que define quanto tempo uma pessoa fica dentro do comércio. É o projeto de arquitetura. Iluminação, mobiliário, cores, etc, etc. Tudo isso através da técnica, quando você junta. Então, ele interfere positiva ou negativamente no negócio. Então, é uma responsabilidade gigantesca um projeto de arquitetura comercial, né? Então, quando você vai com um conceito e propor, né, vamos pegar clientes com o projeto. É uma responsabilidade gigantesca. Então, é muito conhecimento, muito estudo, antes de estar falando de revestimento e tudo mais. E para mim a principal diferença do projeto é residencial, né? A gente não tem contato com o usuário final. Eu acho que isso é a maior diferença que se você entender. Porque na residência a gente fala com o morador. Uhum. Eu não consigo falar com quem frequenta o festival. E eu vou fazer um projeto. Acho que isso serve pra ser dono de uma loja. Eu não vou entrevistar o teu cliente. Vou entrevistar você, né? E o maior equívoco que a gente tem no projeto comercial, o que que é? Fazer um projeto pro dono. Uhum. A gente não faz projeto pro dono. A gente faz projeto com cliente barra paciente, usuário final. Então, essa é a maior diferença do projeto residencial, que criam esses desafios de experiência, mudar conceitos. Vou dar um exemplo rápido da prática. Eu tenho uma rede de clínicas que eu atendo que a gente tirou o conceito de clínica. Todo mundo odeia em clínica. Ninguém gosta de fazer exame, aquela coisa lá toda. O que que a gente fez? A gente tirou o conceito de clínica, a gente pegou o conceito de spa e levou para clínica. Então, quando a pessoa entra lá, o que que elas querem? Aquele ambiente semi-hospitalar, Fechado, né? tudo branco, assim. Tem um projeto que a gente tá fazendo pro ano que vem que a clínica não vai nem ter recepção. Você vai entrar, vai ser uma sala de estar, Olha que interessante. Como muda, né? entende? Então,
Você vai se importar e ficar lá e convenhamos, os médicos nunca têm no horário. Então, você vai se importar em esperar 15, 20 minutos de atraso num ambiente desse? Entende? Então, e aí a gente aí a gente desenrola com o mundo sério, mas é buscando essa experiência diferente do que estão fazendo, sabe? Você já tá bem à frente. Muito legal. E justamente quando entra no nicho de um projeto comercial, acontece que também pela alta demanda, alguns escritórios acabam utilizando IA e justamente a mesclagem de IA mais BIM para fazer esses projetos. Na sua percepção, o que você acha sobre isso? É o futuro, né? Futuro, não, futuro. Presente, né? Na verdade, o BIM já é tradicional há muito tempo. O BIM já está aplicado, o primeiro contato que eu tive com ele já é uns 10 anos já. Então, o BIM não tem nada de inovador. Ele já é comum. Ele já é uma coisa que já está aí há muito tempo. Você agregar a inteligência artificial que a gente tem hoje, quem não integrar isso vai ficar para trás. E já está ficando, né? Porque você vai começar a entender fluxo do teu escritório, desenvolvimento de projeto, etc. Volume e o que as ferramentas podem ajudar a gente, você vai ficar para trás se você não dominar. E isso já está acontecendo. A gente tá pegando uma geração que a gente pegou isso desde o começo. Então, se a gente acompanhar isso, imagina como que você ainda vai estar daqui uns 10 anos, né? Então, você acompanhar desde o começo e se aprimorar, tá na frente de todo mundo, né? Eu acho que vai ser o saber ler e escrever, sabe? Porque já tá tudo a ChatGPT. Tudo você fala. Pensando em profissional, se você não dominar, não tiver isso, ficou pra trás. Então, a mesma coisa, começa ontem. Vai lá mexer com isso. E a gente usa, tipo, para os trabalhos, mas todo mundo meio que usa para a própria gestão, porque é o teu início, é o teu norte. A gente tava conversando aqui, a gente sabe que a gente usa ele para ser o teu inicial, o ponto inicial. Se você usa ele e aplica o teu conhecimento, você tá muito na frente de todo mundo, porque você tem a base e o conhecimento do mundo todo ali com você Não, para com te ajudar. certeza. E tirar um pouco essa visão, né, será que a IA vai substituir? Não sei o Uhum. quê. Deixa essa discussão para quando ela substituir. Sim. Ela tá muito para frente ainda. Tem que pensar que isso é uma ferramenta. Isso tá aqui para te ajudar. Então usa isso a teu favor. E fica entrando na competição. Será que ela vai me substituir? Será que o concorrente tá fazendo o render dele na IA e eu tô aqui modelando? Não, esquece. Faz o que você tem que fazer e usa isso a teu favor. Não fica muito bitolado com isso, não. Condensa suas ideias por ali. Foca em você, no teu escritório, como que isso pode te ajudar, né? Principalmente nesse começo de empreender, né? Ó, por onde eu começo? O que que eu faço? Tem isso, o que que pode acontecer? Pô, o negócio tá na mão. E não precisa esperar se formar, porque que já não vai fazendo o que ele te der ali, se fizer sentido, por que já não vai trabalhando, já não vai pensando junto com ele? E se acostuma, imagina quando você se formar, isso aí E a projeção, né, para conhecer isso aí. você já tá treinado, entende? E é aquela coisa do treinado mesmo, pro positivo e pro negativo, né? Se eu sempre falo assim, o teu início profissional, ele é um reflexo da tua vida acadêmica. Uhum. Você não vai me convencer que todo mundo que entrega esse trabalho pela metade, em cima, mais ou menos, tal, não sei o quê, se formou e do nada o cara virou um cara extremamente pontual, entrega tudo certinho, não vai. Você não é essa pessoa, né? E isso a gente vê na prática. Então, quanto antes você condicionar a viver profissionalmente, mais fácil fica quando você se formar, que já não é fácil. Então, mas facilita muito você começar a ter essa prudência. Perfeito. E falando então em se formar, né, Anderson, a gente gostaria que você deixe uma mensagem para o seu eu do passado. O que você falaria para ele para motivar os próximos arquitetos a seguirem em frente? Tá. Eu acho que eu falaria para ele assim: presta atenção nas falhas. O que está faltando para você ter o melhor escritório de arquitetura? Para você viver de arquitetura, porque afinal escolhemos, né? No modo geral. O que está faltando? O que eu tenho que melhorar, né? E não entra em discussão de
Porque a universidade não ensinou, porque não sei o quê. Não- quem faz a coisa acontecer somos nós, né? Então, a universidade não está escrito lá no contrato que você vai se formar, ela vai te dar um emprego. Ela te dá uma atribuição profissional. Então foca, como que eu vou usar isso que eu aprendi aqui? O que que eu tenho que complementar? O que que eu tenho que me preparar? E outra, quanto tempo ainda eu tenho que esperar para começar a fazer tudo isso? Será que eu preciso me formar para isso? Então, tenha essa atenção e, no mais, eh, se é isso que você quer, vai até o fim, porque a gente tem uma profissão que leva a gente a lugares que só trabalhando vocês vão ter ideia. E são poucas profissões que dão esse retorno para nós, tanto sentimental, financeiro, esse prazer de trabalhar com a arquitetura que a gente tem. E não é à toa que tem a frase, né? Deus é o arquiteto do universo. Não é à toa. Porque pensa em tudo, faz tudo funcionar, e a gente tem um respeito enorme por tudo isso. Então, eu falaria assim, cuida só, se antecipa dos problemas, e que eu tenho certeza que o futuro vai ser sensacional. Oh, foi muito lindo. Todo mundo fazendo isso. Então é isso. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Agradecemos então pelos views. Deem like e compartilhem com os amigos. E é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse episódio, né? Ele trouxe bastante coisas interessantes, bastante coisas bem eh, distantes, né, às vezes do mundo universitário, mas que trazem muita coisa para o que vem além, né. No próximo episódio a gente vai falar sobre um pouco sobre direito, então fica ligado lá, entra nas nossas redes sociais, né, na ponto onda do campus, no Instagram, no TikTok, no YouTube, né, dá uma geral lá no Facebook, dá uma geral que você vai encontrar os nossos episódios também lá no Spotify, beleza? Valeu, até a próxima.